Um silêncio estranho pairava entre as barracas. Soldados americanos da 92ª Divisão de Infantaria, todos negros, observavam atônitos uma cena que desafiava tudo o que conheciam sobre hierarquia militar. Ali, a poucos metros deles, soldados negros brasileiros da Força Expedicionária Brasileira se sentavam lado a lado com seus companheiros brancos, recebendo exatamente a mesma comida, servida nas mesmas panelas, comendo nos mesmos pratos. Não havia filas separadas, não havia olhares de desprezo, não havia a segregação que marcava cada minuto da vida militar americana. Um soldado negro de Chicago, o cabo James Washington, segurava sua bandeja de metal e simplesmente não conseguia acreditar no que via. Como aquilo era possível? Como aqueles brasileiros, vindos de um país que ele mal conhecia, tratavam seus soldados negros como iguais. A pergunta queimava mais que o frio da noite italiana. Era março de 1945 e a guerra na Itália entrava em sua fase final. A EFEB havia chegado meses antes, desembarcando em Nápoles com suas fardas verde-oliva, seus capacetes M1 americanos e uma mistura de entusiasmo e medo que todo soldado carrega ao enfrentar seu primeiro combate real. Os brasileiros foram integrados ao V-Corpo de Exército americano, comandado pelo general Mark Clark, e posicionados no setor dos Apeninos, uma região montanhosa, gelada e brutal, onde cada colina conquistada custava vidas. A FEB era composta por homens de todas as cores e origens. Havia paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, brancos, negros, pardos, indígenas. Todos vestiam o mesmo uniforme, comiam a mesma comida e lutavam sob a mesma bandeira. Para os brasileiros, aquilo era natural. Para os americanos, especialmente os negros, era algo impensável. O exército dos Estados Unidos era segregado. Unidades negras tinham oficiais brancos, dormiam em áreas separadas e eram sistematicamente relegados a tarefas de suporte, raramente vendo combate direto. A 92ª Divisão de Infantaria era uma exceção, uma unidade de combate negra, mas mesmo assim operava sob regras rígidas de segregação racial. Se você está gostando dessa história incrível e pouco conhecida da nossa participação na Segunda Guerra Mundial, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Deixe também seu like e comente aqui embaixo o que você acha dessa diferença entre o tratamento brasileiro e americano aos soldados negros. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias esquecidas. O tenente Marcos Vieira, um oficial negro brasileiro de São Paulo, comandava um pelotão do 1º Regimento de Infantaria da FEB. Graduado em Direito antes da guerra, Marcos havia se alistado voluntariamente, movido por um ideal de combater o fascismo. Ele não imaginava que sua presença ali, comandando homens brancos e negros sem qualquer distinção, causaria tanto impacto nos aliados americanos. Nos primeiros dias de convivência, soldados negros americanos se aproximavam timidamente dos brasileiros, observando incrédulos como um oficial negro dava ordens a soldados brancos que obedeciam sem questionar. Como sargentos negros brasileiros organizavam patrulhas mistas sem que ninguém piscasse. Como na hora das refeições, todos se sentavam juntos, conversavam, riam, compartilhavam cigarros e histórias de casa. Para os americanos negros, aquilo era um sonho impossível. Muitos deles vinham do sul dos Estados Unidos, onde leis Jim Crow garantiam a segregação em cada aspecto da vida. Outros vinham do norte, onde a discriminação era menos explícita, mas igualmente presente. Todos haviam crescido sabendo seu lugar, aceitando limitações impostas pela cor da pele. E agora, naquelas montanhas italianas, testemunhavam homens negros sendo tratados como iguais por seus compatriotas brancos. Os alemães, entrincheirados nas colinas ao redor, observavam os aliados através de binóculos e relatórios de inteligência.
Oficiais da Wehrmacht e das SS elaboravam análises sobre as tropas inimigas. Os brasileiros eram vistos com desdém. Tropas de um país tropical, sem experiência real de guerra moderna, mal equipados no início, falando uma língua estranha. Os alemães os subestimavam completamente, fazendo comentários depreciativos sobre sua capacidade de combate. Soldados alemães brincavam entre si que os brasileiros fugiriam ao primeiro tiro, que eram bons apenas para samba e futebol, não para a guerra. Essa subestimação custaria caro aos nazistas, mas antes que os brasileiros pudessem provar seu valor no campo de batalha, precisavam lidar com algo igualmente desafiador: a desconfiança velada de alguns de seus próprios aliados. Oficiais americanos brancos questionavam se tropas mistas poderiam ser eficazes. Se a presença de soldados negros em posições de liderança não causaria problemas de disciplina. Os brasileiros ouviam esses comentários e seguiam em frente, focados em sua missão. Mas, internamente, muitos soldados negros brasileiros sentiam um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por representarem um país onde, apesar de todos os problemas e do racismo que também existia no Brasil, as Forças Armadas não segregavam oficialmente por raça. Tristeza ao verem seus irmãos negros americanos presos a um sistema que os diminuía constantemente. A primeira grande oportunidade de a FEB provar seu valor veio em uma operação para capturar Monte Castelo, uma posição estratégica alemã que dominava o Vale Abaixo. Depois de tentativas fracassadas de outras unidades aliadas, incluindo a 10ª Divisão de Montanha Americana, os brasileiros receberam a ordem de tomar a posição. Era fevereiro de 1945 e o frio era implacável. Neve cobria as montanhas, transformando cada movimento em uma batalha contra os elementos. O sargento João da Silva, um negro de Salvador, liderava um grupo de combate de 12 homens, metade negros, metade brancos. Sua missão era infiltrar as linhas alemãs durante a noite e identificar posições de metralhadoras inimigas. João havia trabalhado como estivador no porto de Salvador antes da guerra. Suas mãos calejadas agora seguravam um rifle Springfield, com a mesma firmeza com que antes carregavam sacos de café. Ele olhou para seus homens, viu o medo nos olhos de todos, independente da cor, e soube que precisava ser forte. A patrulha saiu às 2 da manhã, movendo-se silenciosamente pela neve. O frio cortava como navalha. Cada respiração criava vapor visível no ar gelado. João fez sinais com as mãos, indicando a formação. Eles avançaram em intervalos, usando cada rocha e árvore como cobertura. De repente, uma metralhadora alemã abriu fogo. Os brasileiros se jogaram na neve, buscando cobertura. João identificou a posição do inimigo atrás de um pequeno bunker de pedra. Fez sinais para 2 homens flanquearem pela esquerda, enquanto ele e outros 3 proveriam fogo de cobertura. O soldado Carlos, um branco de Porto Alegre, e o soldado Benedito, um negro do interior de Minas, foram os escolhidos para o flanqueamento. Eles se moveram como sombras, usando a confusão do tiroteio. João e seus homens mantinham a pressão, forçando os alemães a se protegerem. Carlos e Benedito alcançaram uma posição lateral e lançaram granadas. As explosões iluminaram a noite. A metralhadora alemã silenciou. A patrulha avançou rapidamente, assegurando a posição. Alguns soldados alemães foram capturados. João examinou o bunker, memorizando cada detalhe para reportar ao comando. A missão foi um sucesso. 2 de seus homens haviam sido feridos durante a ação e precisaram ser evacuados. Enquanto improvisavam transporte para os feridos, João pensou em como aqueles homens, brancos e negros, haviam confiado uns nos outros completamente. Não havia hesitação, não havia dúvida, apenas soldados fazendo seu trabalho. A notícia da bem-sucedida patrulha brasileira se espalhou rapidamente pelo setor.
Oficiais americanos que haviam duvidado começaram a reavaliar. Mas foram os soldados negros da 92ª Divisão quem mais se impressionaram. Eles ouviram os relatos de como um sargento negro brasileiro liderava homens brancos em combate. Como esses homens brancos obedeciam sem questionar, confiavam completamente em seu líder. O cabo James Washington, aquele que havia observado incrédulo a cena das refeições compartilhadas, procurou o sargento João dias depois. James falava um inglês carregado. João, um português que James mal compreendia. Mas eles encontraram um jeito de conversar, misturando palavras, gestos, desenhos na terra. James perguntou como era possível. Como os soldados brancos brasileiros aceitavam ser comandados por negros. João ficou confuso com a pergunta. Para ele, não havia nada de especial nisso. Um sargento era um sargento, um oficial era um oficial. A patente determinava a hierarquia, não a cor da pele. Ele explicou, da melhor forma que pôde, que no Brasil também havia racismo, que negros enfrentavam dificuldades e preconceitos. Mas nas Forças Armadas, pelo menos oficialmente, a integração era completa. James ouviu com lágrimas nos olhos. Ele contou sobre sua vida no Mississippi, sobre ter que usar banheiros separados, sobre não poder entrar em certos estabelecimentos, sobre ser tratado como cidadão de segunda classe mesmo enquanto arriscava a vida pelo país. João não sabia o que dizer. Ele abraçou James, um abraço entre irmãos separados por oceanos, mas unidos pela mesma luta. Se essa história está tocando seu coração, ajude nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo com amigos que gostam de história militar. Deixe seu like e comente sua opinião sobre essa incrível diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos durante a guerra. E claro, se inscreva para acompanhar mais histórias fascinantes da FEB que poucos brasileiros conhecem. Enquanto isso, os preparativos para o assalto final a Monte Castelo continuavam. A artilharia americana começou um bombardeio intenso das posições alemãs. Os brasileiros se preparavam em suas trincheiras, checando armas, munição, equipamento. O tenente Marcos Vieira reuniu seu pelotão para as instruções finais. Ele olhou para aqueles homens tão jovens, tão diversos, brancos de São Paulo, negros da Bahia, pardos do Rio, caboclos do Norte, todos brasileiros, todos dispostos a enfrentar aquela montanha gelada tão distante de casa. Marcos sentiu o peso do comando. Ele sabia que alguns daqueles homens enfrentariam situações extremamente perigosas. Sabia que suas decisões nas próximas horas seriam cruciais. Mas ele também sabia que precisava passar confiança. Confiança em si mesmo, confiança na missão, confiança uns nos outros. Ele falou sobre coragem, sobre honra, sobre não deixar os companheiros para trás. Falou sobre mostrar aos alemães, aos americanos, ao mundo inteiro do que os brasileiros eram capazes. Os homens o ouviram em silêncio respeitoso. Quando terminou, todos sabiam o que fazer. O ataque começou ao amanhecer. Sob cobertura da artilharia, os brasileiros avançaram montanha acima. A neve dificultava cada passo. O fogo alemão era intenso. Metralhadoras MG-42 despejavam rajadas constantes, suas taxas de fogo altíssimas, criando um som característico que os soldados chamavam de Serra de Hitler. Morteiros explodiam ao redor, lançando neve e terra em todas as direções. Alguns homens caíam feridos, mas outros continuavam avançando. O sargento João liderava seu grupo pelo flanco esquerdo. Eles se moviam de cobertura em cobertura, usando formações de fogo e movimento. 3 homens avançavam enquanto 3 forneciam fogo de cobertura. Depois, alternavam. Era a doutrina básica de infantaria, mas executada com precisão, mesmo sob fogo intenso. João identificou uma posição de metralhadora alemã que estava causando dificuldades. Ele reuniu seus homens, explicou o plano. 2 atiradores selecionados manteriam fogo de precisão na posição, enquanto ele e 4 outros se aproximariam por uma ravina à direita.
Os riscos eram enormes, mas não havia alternativa. João deu o sinal. Os atiradores começaram a disparar, forçando os alemães a se protegerem. João e seu grupo correram pela ravina, escorregando na neve, disparando para manter pressão, gritando para manter o moral alto. Granadas foram lançadas, explosões, fumaça, confusão. Quando a fumaça se dissipou, a metralhadora alemã estava silenciosa. Mas o soldado Benedito, aquele que havia participado da patrulha noturna, havia sido gravemente ferido. João se ajoelhou ao lado do companheiro caído. Benedito ainda estava consciente, tremendo de frio. Ele agarrou a mão de João. João tirou seu próprio casaco e cobriu Benedito, chamando pelos socorristas. Benedito sussurrou algo sobre sua família em Minas Gerais, tão distante daquelas montanhas. Ele não resistiu aos ferimentos. João fechou os olhos do amigo e se levantou. Não havia tempo para processar a perda. Não ainda. A batalha continuava. Ele reuniu seus homens restantes e seguiram avançando. A dor pela perda do companheiro se transformou em determinação. Eles não deixariam Benedito ter caído em vão. As horas seguintes foram intensas. Combate de posição em posição, de trincheira em trincheira. Os alemães resistiam ferozmente, mas os brasileiros não recuavam. Ao meio-dia, o tenente Marcos e seus homens alcançaram o cume de Monte Castelo. A bandeira brasileira foi hasteada mesmo sob fogo inimigo. Foi um momento de triunfo, mas também de profunda tristeza pelas vidas perdidas. Quando a posição finalmente foi assegurada, os brasileiros haviam provado definitivamente seu valor em combate. A notícia da captura de Monte Castelo pelos brasileiros se espalhou por todo o setor aliado. Generais americanos enviaram congratulações. O próprio General Mark Clark visitou as posições brasileiras dias depois, cumprimentando pessoalmente oficiais e soldados. Mas foi entre as tropas, especialmente entre os soldados negros americanos, que o impacto foi mais profundo. Eles viram que soldados negros brasileiros haviam lutado bravamente, liderado homens brancos, sido condecorados por heroísmo. Viram que não havia segregação nas comemorações, nas condecorações, nos momentos de descanso. Os alemães capturados durante a batalha foram interrogados. Muitos expressaram surpresa com a efetividade das tropas brasileiras. Alguns admitiram que haviam subestimado completamente os sul-americanos. Um oficial alemão capturado, um capitão da Wehrmacht, foi particularmente franco durante o interrogatório. Ele disse que havia sido informado de que os brasileiros eram tropas de segunda linha, mal treinadas e equipadas, que provavelmente não resistiriam sob pressão. A realidade havia sido chocantemente diferente. Os brasileiros lutaram com coragem, demonstraram boa tática e não quebraram mesmo sob as piores condições. O capitão alemão também comentou sobre algo que o havia surpreendido: a composição racial das tropas brasileiras. Ele estava acostumado com a propaganda nazista sobre hierarquias raciais. Ver soldados de diferentes cores lutando lado a lado efetivamente desafiava tudo que lhe haviam ensinado. Nas semanas seguintes a Monte Castelo, a FEB participou de várias outras operações. A captura de Montese, a ofensiva final que levou à rendição das forças alemãs na Itália, as operações de consolidação. Em cada engajamento, os brasileiros continuaram provando seu valor. Mas, paralelamente às batalhas contra os alemães, algo igualmente importante estava acontecendo. Um entendimento crescente, uma amizade improvável entre soldados negros brasileiros e americanos. Eles compartilhavam experiências, histórias, sonhos. Os americanos falavam sobre a esperança de que, após a guerra, as coisas mudassem em seu país. Que talvez, tendo lutado pela liberdade na Europa, pudessem conquistar mais liberdade em casa. Os brasileiros ouviam e ofereciam o que podiam:
solidariedade, amizade, exemplo de que uma sociedade mais integrada era possível, mesmo que imperfeita. O cabo James Washington e o sargento João da Silva se tornaram especialmente próximos. Eles passavam horas juntos quando tinham folga, cada um aprendendo palavras na língua do outro, compartilhando fotos de família, cigarros americanos e café brasileiro. James admirava João não apenas como soldado, mas como homem. João representava algo que James mal ousava sonhar: dignidade plena, respeito baseado em mérito, não em cor. Um dia, já no final de abril de 1945, com a guerra claramente chegando ao fim, James perguntou a João se ele poderia ir ao Brasil após a guerra. João riu e disse que seria sempre bem-vindo. Eles fantasiaram sobre James visitando Salvador, conhecendo as praias, a comida, a música. James perguntou se enfrentaria discriminação no Brasil. João foi honesto. Sim, racismo existia no Brasil também. Negros enfrentavam barreiras, preconceitos, dificuldades econômicas, mas não havia segregação legal como nos Estados Unidos. Não havia leis proibindo negros de entrarem em certos lugares ou se casarem com brancos. Era diferente, complexo, mas diferente. James absorveu aquilo. Ele percebeu que não havia paraíso racial em lugar nenhum, mas que existiam diferentes formas de se estruturar a sociedade, e que a forma brasileira, pelo menos nas Forças Armadas, era definitivamente melhor que a americana. Essa percepção plantou sementes. Quando James voltasse aos Estados Unidos, ele levaria consigo não apenas memórias de guerra, mas também a consciência de que outro mundo era possível. Que negros podiam ser oficiais respeitados, que integração racial podia funcionar, que a segregação não era inevitável ou natural. A guerra na Itália terminou oficialmente em 2 de maio de 1945. As tropas alemãs se renderam. Soldados aliados celebraram, choraram, agradeceram por terem sobrevivido. A FEB começou os preparativos para retornar ao Brasil. Antes da partida, houve uma cerimônia de despedida entre as tropas brasileiras e americanas. Oficiais de ambos os países fizeram discursos. Condecorações foram trocadas, mas os momentos mais emocionantes aconteceram entre os soldados rasos. Abraços, lágrimas, promessas de se manterem em contato. O cabo James Washington encontrou o sargento João da Silva uma última vez. Eles se abraçaram longamente, 2 homens que haviam compartilhado a experiência mais intensa de suas vidas. James deu a João seu distintivo da 92ª Divisão, um búfalo estilizado. João deu a James sua insígnia da FEB, a cobra fumando um cachimbo. Essas pequenas peças de metal representavam muito mais que unidades militares. Representavam uma amizade forjada em condições extremas. Representavam o reconhecimento mútuo de dignidade e valor. Quando os navios brasileiros partiram de Nápoles rumo ao Rio de Janeiro, levavam não apenas soldados vitoriosos, mas também histórias que precisavam ser contadas. Histórias de coragem sob fogo, de solidariedade entre irmãos de armas, de barreiras raciais quebradas ou ao menos questionadas. Os veteranos negros americanos voltaram para casa com uma nova perspectiva. Muitos se tornaram ativistas pelos direitos civis nas décadas seguintes. Quando perguntados sobre suas motivações, alguns mencionavam os dias passados ao lado dos brasileiros na Itália, vendo com seus próprios olhos que outra forma de organização social era possível. Os veteranos brasileiros também voltaram transformados. Eles haviam provado ao mundo, e talvez mais importante a si mesmos, que eram capazes de grandes feitos. Que a cor da pele não determinava coragem, inteligência ou capacidade de liderança. Essa experiência ecoaria nas décadas seguintes, influenciando gerações. Mas talvez o legado mais importante daquela interação entre soldados negros brasileiros e americanos naquelas montanhas italianas seja algo mais sutil,
mais humano. Foi o reconhecimento de humanidade compartilhada. Foi ver nos olhos do outro, através das diferenças de língua e cultura, a mesma esperança, o mesmo medo, a mesma dignidade. Foi entender que as barreiras raciais eram construções humanas, não leis naturais. E se eram construídas por humanos, podiam ser derrubadas por humanos. Os alemães, que haviam subestimado os brasileiros por preconceito racial, aprenderam uma lição dolorosa sobre os perigos da arrogância baseada em supostas hierarquias raciais. Os americanos, aliados, mas ainda segregados, viram um espelho desconfortável, mostrando que seu próprio sistema era injusto e desnecessário. E os brasileiros, apesar de todos os problemas de racismo que também enfrentavam em casa, puderam ao menos orgulhar-se de que suas forças armadas não oficializavam a discriminação. Hoje, décadas depois, essas histórias permanecem pouco conhecidas no Brasil. Muitos brasileiros não sabem do impacto que a FEB teve, não apenas militarmente, mas também como exemplo de integração racial em uma época onde isso era raro. Não sabem das conversas noturnas entre soldados negros de diferentes países, compartilhando dores e esperanças. Não sabem das lágrimas nos olhos de homens que viam, pela primeira vez, que outra forma de viver era possível. É importante lembrar que a história aqui contada, embora baseada em eventos e contextos reais, é uma narrativa ficcional que busca capturar a essência emocional e social daquele momento histórico. Os personagens específicos são criações para ilustrar experiências que, de formas variadas, foram vividas por muitos soldados reais. A FEB realmente lutou bravamente na Itália, realmente capturou Monte Castelo, realmente operou com tropas integradas racialmente em contraste com a segregação americana. E essa diferença realmente impressionou e impactou soldados negros americanos que serviram ao lado dos brasileiros. Antes de nos despedirmos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as nossas histórias sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e nos conte nos comentários se você conhecia essa diferença entre os exércitos brasileiro e americano. Seu apoio é essencial para mantermos viva a memória dos nossos pracinhas. Comente também o que você gostaria de ver no próximo vídeo sobre a FEB. A memória dos que lutaram, dos que caíram, dos que voltaram transformados, merece ser preservada e honrada. O sargento João da Silva e o cabo James Washington, representações ficcionais de milhares de homens reais, simbolizam algo maior que eles mesmos. Simbolizam a possibilidade de conexão humana além das barreiras impostas pela sociedade. Simbolizam a coragem, não apenas de enfrentar o inimigo em batalha, mas também de questionar as injustiças do próprio sistema. As montanhas da Itália, cobertas de neve e marcadas pela guerra, testemunharam não apenas combates e sacrifícios, mas também momentos de profunda humanidade. Momentos onde homens de diferentes cores e países reconheceram uns aos outros como irmãos. Onde a barreira da língua era superada pelo entendimento mais profundo de dignidade compartilhada. Onde o frio cortante era amenizado pelo calor da amizade genuína. Essas histórias, estas lições, estas conexões são o verdadeiro legado daquela época. Mais importante que as batalhas vencidas ou as posições capturadas é o impacto duradouro na consciência daqueles homens e, através deles, nas gerações seguintes.